Abra comigo em Josué. Josué, capítulo de número 24. E assim que você encontrar, se coloque de pé no seu lugar. Essa primeira leitura em reverência à palavra de Deus, nós faremos de pé e logo após você pode sentar, ok? Josué, capítulo 24, é o sexto livro da Bíblia, logo depois de Deuteronômio. Isso. Assim que você encontrar, se coloque de pé. Alex, eu estou sem Bíblia. Vê aí do seu lado se tem alguém que está sem Bíblia. Se achega essa pessoa, fala, vamos dividir aqui, ó. Ou liga no celular, né? É engraçado que quando no mundão, né, o pessoal faz vaquinha, vai tomar a breja. Não, deixa que é por minha conta. Aí na igreja o pessoal não quer nem dividir a Bíblia. Misericórdia. Como o pastor falou, nós iniciamos hoje a nossa série de mensagens, eu e minha casa, e tive a incumbência de começar essa série. A responsabilidade, a responsa, hein? Então vamos lá, Josué, capítulo de número 24, versículo de número 14. Nós vamos fazer uma leitura um pouco longa, a gente vai até o versículo 25, ok? Versículo 14, Josué 24. Todos acharam? Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia. Ajuda aí, Jesus. Se você estiver do lado da pessoa, ajuda ela, para que todos nós possamos ler a palavra de Deus. Josué capítulo 24, versículo 14, acompanhe. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando vivia além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. 15. Mas se vocês recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu falei que até o 25, mas vamos terminar por aqui, por hora, amém? Versículo 15 de novo, eu vou ler. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Feche seus olhos, mas não feche a Bíblia. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Deus, por mais uma semana que se passou, e por mais um dia que nós estamos aqui na sua casa, por mais um momento que nós temos a oportunidade, ó Deus, de ouvir a tua palavra, de ouvir a sua voz. Te pedimos, Deus, fala conosco nessa noite, que eu não possa te atrapalhar, Senhor, que eu não venha te atrapalhar, mas que o teu Santo Espírito possa se mover com liberdade aqui. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, que a tua palavra, que é a boa semente, encontre nos nossos corações uma terra fértil, e que ela venha frutificar, Deus. Repreenda todo cansaço, toda preguiça, todo desânimo, tudo aquilo que quer atrapalhar, Deus, esse meu irmão, essa minha irmã, de ouvir a tua palavra. E fala conosco, ó Deus. Amém, graças a Deus. Pode tomar o teu assento, pode se assentar. Nesse momento, evite de ficar andando, evite de ficar conversando. Deixa para falar do jogo depois, deixa para falar de qualquer outra coisa depois. Evite de ficar no Zap Zap, porque Deus vai falar com você aqui, não é no Zap Zap, amém? Aprendi essa ontem. Glória a Deus. Josué 24, 14 e 15 nós lemos. É bom talvez te situar o que está acontecendo. Lembra que o povo ficou escravizado no Egito, lembra? Lembra da novela da Record? O povo lá construindo as pirâmides e toda a parte do Egito, a arquitetura, enfim. O povo clama a Deus e Deus ouve o clamor do seu povo e decide livrar o seu povo do Egito, da escravidão.
O povo sai do Egito, contempla as maravilhas de Deus no meio do deserto. O povo vê o mar se abrir, passa em seco e vê depois Faraó e seus cavaleiros serem submersos ali na água, serem afogados. O povo sentia fome, Deus mandava o maná. O povo sentia fome, falou: não, maná, estou cansado de maná. Deus mandava carne. O povo estava com sede, Deus tirava a água da rocha. O povo não tinha suas roupas envelhecendo, as roupas duravam, olha que maravilha. Ia falir, a ceiar nesses dias, né? Mas esse povo, mesmo contemplando as grandezas de Deus, mesmo contemplando a providência divina, foi um povo rebelde. Foi um povo que se rebelou contra o Senhor Deus e pecou. Você lembra da ocasião em que Moisés estava no cume do monte, recebendo as leis de Deus, os 10 mandamentos, e o povo estava no sopé do monte, no pé do monte, e eles pegaram todo o ouro e fizeram um bezerro e começaram a adorar. Você sabe da história, eu acho que você assistiu pelo menos a novela, se você não leu a Bíblia. Mas era um povo que, mesmo vendo a provisão, mesmo vendo o cuidado de Deus, era um povo que não temia verdadeiramente a Deus. Em Números capítulo 32, o Senhor se ira contra esse povo. Não precisa abrir não, mas só preste atenção. Deus se ira contra esse povo e diz o seguinte, olha só, Números 32, 11, depois você pode ler na sua casa. De todos aqueles que eu resgatei do Egito, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. E no versículo 12 diz: as únicas exceções são Caleb, filho do quenezeu Jefoné, e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. E no 13 diz o seguinte, só para complementar: a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, o próprio povo dele, e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Quantos anos? 40 anos, até que toda geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Então aqueles que saíram do Egito, saíram da escravidão e contemplaram as maravilhas de Deus em meio ao deserto, não foi essa geração que entrou na terra prometida. Glória a Deus. Não foi essa geração que entrou na terra prometida. Deus fez o próprio povo dele andar sem rumo no deserto por 40 anos, até que todos aqueles que tinham mais de 20 anos morressem. Dizem que uma geração, ela perdura em 75 anos. A cada 75 anos é uma nova geração que se inicia. Então, dado 80 anos aí, os 20 mais 40, todos morreram. E uma nova geração nasce, uma nova geração surge. E é exatamente essa geração que tem o privilégio de ver a promessa de Deus se cumprindo. Porque Deuteronômio termina com esse ciclo dessa geração anterior morrendo, acabando. Moisés, que era o grande libertador do povo, levantado por Deus, também morre. E Deus levanta Josué no seu lugar. Então nós iniciamos o livro de Josué. No capítulo 1 de Josué, nós vemos a capacitação de Deus ao seu servo Josué e ao povo. É Deus capacitando o povo, falando assim: olha, chegou o tempo, chegou a hora, vocês vão entrar na terra prometida que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. No capítulo 2 até o capítulo 5, narra a entrada do povo na terra prometida. Finalmente, depois de 40 anos, depois dos meus pais, dos meus avós morrerem no deserto, finalmente eu estou entrando na terra prometida. No capítulo 6 ao 12, essa é a divisão do livro de Josué. Narra a conquista da terra, as batalhas que Josué e o povo enfrentaram para conquistar a terra que Deus havia dado. É interessante, porque Deus deu a terra, mas Ele não deu de mão beijada. Já parou para pensar nisso? Eles tiveram que batalhar, eles tiveram que entrar em guerra. É o próprio capítulo 6 que narra a queda de Jericó, lembra? Josué dá a volta na cidade e as muralhas ruem. No capítulo 13 ao 22, narra a distribuição das terras a cada tribo.
E nos dois últimos capítulos de Josué, o capítulo 23 e o capítulo 24, é Josué convocando o povo a uma renovação de aliança. Convocando ao quê? Uma renovação de aliança. Diga comigo, uma renovação de aliança. E é nesse contexto que está esses dois versículos que nós lemos. Agora, a que povo que Josué está chamando a renovar a aliança com Deus? Não é mais o povo que saiu do Egito. Não é mais o povo que viu tantas maravilhas durante 40 anos. Talvez alguns ali tinham menos de 20 anos, contemplaram algumas poucas coisas. Mas talvez nem todos viram o mar se abrir, viram as maravilhas, as grandezas de Deus. É um outro povo, uma nova geração. Mas essa geração tem algo em comum com seus antepassados, tem algo em comum com a geração anterior. No versículo 14 que nós lemos, Josué diz o seguinte: portanto temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. E Josué fala o seguinte: lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e do Egito. Sirvam somente ao Senhor. Preste atenção no negócio. Esse povo participou da tomada da terra com a forte mão de Deus. Eles viram as grandezas de Deus, a providência de Deus em cada batalha. Mas mesmo assim, no momento de guerra, eles temiam ao Senhor. Mas nesse momento de paz, eles já estão na terra prometida. A terra já está dividida. Josué fala: olha galera, chega junto aqui. Vamos renovar a aliança com o Senhor. E ele revela algo aqui, porque era esse povo que era o povo de Deus, conhecido por Deus. O povo a quem Deus fez a promessa era um povo que em suas tendas, em seu secreto, ainda adoravam deuses falsos, ídolos falsos, os ídolos, os deuses dos seus antepassados. Peraí, será que eles não entenderam? É que Deus é que estava dando a vitória para eles? E aqui eu quero trazer um pouco para os nossos dias, porque a nossa geração de hoje, ela não se diferencia muito desse povo aqui. A nossa geração também é uma geração que muitas das vezes é idólatra. Mas Alex, Alex, calma aí. Na minha casa eu não tenho nenhum santinho, não tenho nenhum altar que eu me ajoelho e eu acendo uma vela. Eu sou crente, eu sou protestante. Você que pensa. Talvez não tenha um santinho, mas idolatria, o dicionário define como o seguinte: admiração de maneira exagerada. É tudo aquilo que você gasta tempo, tudo aquilo que você gasta a sua vida. É aquilo que te tira o sono, é aquilo que faz você deitar e ficar pensando e pensando e pensando. E quando você vai ver, já deu o horário de ir para o trabalho, você vai cansado, vai no caminho do trabalho pensando naquilo. A sua vida gira em torno disso. Amém? Até aqui todos entendem? Eu chamo isso de idolatria enrustida, porque a gente talvez se orgulha de não adorar nenhum santinho, mas nós temos os nossos deuses falsos, os deuses que nós entregamos as nossas vidas, deuses que nós erguemos altares no nosso coração, e que nós fazemos que esses deuses venham competir com o nosso Deus, o único Deus. Existem 2 livros. Um deles eu confesso que eu ainda não li, mas eu vi muitas resenhas desse livro, e muita gente falando bem, e está na minha lista, mas eu sei que é muito bom. O pastor deve ter lido. O nome do livro é Deuses Falsos, do Timothy Keller. O pastor já leu já, né? É um livro maravilhoso e trata basicamente desse assunto. Mas tem um outro livro que é muito bom também, que é do John Piper, pastor John Piper. O nome do livro é Vivendo na Luz, Dinheiro, Sexo e Poder. Eu sempre troco essa ordem, mas Dinheiro, Sexo e Poder, do John Piper. É um livro maravilhoso. Dá para perceber que ele fala desses 3 temas. E utilizando algumas referências do John Piper, ele fala que esse pensamento desenfreado, esse desejo desenfreado nosso por dinheiro, por sexo e por poder, é como se nós trocássemos a glória de Deus, como está em Romanos 1, por glória dos homens. Esses somos nós. Eu tentei colocar aqui, eu segui basicamente essa linha, porque quais são os ídolos que nós adoramos? Quais são os deuses falsos que nós dobramos o nosso joelho, não fisicamente, mas dobramos o nosso coração?
Muita gente compete, deixa competir o nosso Deus com o poder, com os status. Já viu aquela pessoa que não tem um tostão no bolso, mas ela adora tirar foto bonita para postar nos status? E você fala: nossa, olha só, fulano foi viajar para Praia Grande, que ela tirou uma foto mais bonitinha, editou e tal. Nossa, olha só, o fulano foi num restaurante chique. Mentira, ele só passou na frente e tirou uma selfie. Mas a pessoa faz tudo para que todos pensem que ela está num lugar elevado, inalcançado, que nós, réis mortais, pobres mortais, não estamos no mesmo nível. Tem pessoas que vivem para isso. Você não vê esses youtubers que muitas das vezes estão lá no YouTube, felizes da vida. Aí você vai ver que no interior do quarto a pessoa é triste, é deprimida. Daqui a pouco você ouve um se suicidando, se matando. São pessoas que às vezes buscam tanto isso, veneram tanto o poder, a reputação e o status, que deixa isso competir com Deus. Saiba que Deus, Ele não compete seu coração. Se você quer deixá-lo, Ele fala: tudo bem, fica tranquilo, sirva quem você quiser. Quando nós lemos talvez rápido, é meio estranho quando Josué fala assim: olha, vocês escolhem servir os deuses dos seus antepassados ou os deuses dos amorreus? Não fica estranho? Volta lá no versículo 15. Do nada ele fala: ó, escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Não parece que ele só coloca essas duas opções? Aí você volta um pouco e vê assim: se vocês rejeitarem servir a Deus, escolham agora. Josué está sendo irônico. Deixa eu falar, não existe três caminhos, perdão. Não existe 4 caminhos. Ah, não, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Jesus, o próprio Jesus, em Mateus 7, no versículo 12, diz que existe 2 portas. Quantas portas? 2 caminhos. Quantos caminhos? É a porta estreita, com o caminho estreito que leva à vida eterna, e a porta larga, com o caminho largo que leva à perdição. Saiba que se você não faz parte, se você não trilha o caminho que leva à vida eterna, automaticamente a sua vida está rumando ao inferno, à perdição. Se os seus atos não denunciam que você está trilhando um caminho ao céu, à vida eterna, a estar com Deus eternamente, os seus atos te denunciam que você está indo ao tormento eterno. Simples assim, são 2 caminhos. O próprio Jesus fala que ninguém pode servir a 2 senhores. Então aquela pessoa que é uma louca, desenfreada, desvairada por poder, por reputação, que faz de tudo para aparecer, isso não compete com Deus, porque Deus fala: não vou nem entrar nessa disputa, deixa a pessoa. Outra coisa também é o dinheiro. Dinheiro muitas das vezes nos tira o sono, não é verdade? Quando está chegando as contas, você fala: como que eu vou pagar? Aí você fecha o olho e lembra da conta. Aí você está almoçando, você lembra da conta. Você está no chuveiro, você lembra da conta. O que eu vou fazer? Já atrasei a outra, eu vou atrasar mais uma. E a gente vive em prol do dinheiro. Já viu as pessoas que vivem em prol disso? Em prol do serviço, em prol do trabalho? Eu não sei se você conhece. Aqui na Vivendo Amor acho que não tem. Mas aquela pessoa que ora, está desempregada, e ora, e está desempregada ainda. Vem na igreja de terça, vem na igreja de quinta, vem na igreja de sexta. Se o pastor abre na segunda, também está aqui na quinta. Pastor, tem GC, vou no GC, vou em todos os GCs. Aí Deus abre a porta e a pessoa some da igreja. Já viu? Aqui não tem, graças a Deus na Vivendo Amor não tem. Mas já viu que tem gente que não para de trabalhar? É o workaholic, né? Só pensa em trabalho. Alex, mas tem que ter dinheiro na minha casa. Calma, filho, calma. Ou nós confiamos em Deus, ou nós confiamos na força do nosso braço. E na força do nosso braço nós não conseguimos nada. Outra coisa também, que o nosso coração se dobra ao sexo, é a sexualidade. Já viu aquela irmã? A irmã, pela fé, que para ir na padaria ela se pinta toda. Não, calma, irmã, as irmãs já estão falando: então não pode maquiagem, o que é isso aí? Não, calma. Uma coisa é você se pintar às vezes para não assustar o padeiro.
calma aí, calma lá. Não, mas tem irmã que se pinta justamente para chamar a atenção. Tem irmão que vai com aquelas camisetinhas, regatinhas assim, ó, bem coladinha, e anda todo assim, ó, que é para chamar a atenção. Sexualidade, a pessoa é viciada nisso. A irmã coloca aquela calça que tem que ficar alguém segurando a calça assim, ela sobe em cima do armário e pula. Só assim para caber. É igual o Michael Caio, não é o patrão das crianças. Pega a manteiga para poder entrar. E vai. Aí passa na frente da construção só para ouvir. Ei, lá em casa. Misericórdia. Faz da sexualidade, faz do sexo o seu Deus. Vive de maneira desordenada. É o jovem que não para de pensar naquela coisa. A pornografia também é uma forma de você ficar cultuando. A pessoa fica horas e horas na frente daquele computador, na frente do celular. Você pode falar que não se ajoelha diante de um santinho, mas esse é o seu Deus, talvez. E ninguém pode servir a dois senhores. Ou você despreza um e agrada o outro, ou você que decide. Televisão também é um Deus, né? Calma, não estou falando que você não pode assistir, assiste, mas já percebeu quanto tempo a gente para na frente da televisão e fica lá parado, venerando, isso, e a série? Meu Deus do céu, Deus tem que me libertar de séries, meu Deus do céu. Tem que ler mais a Bíblia, né? Isso te rouba tempo, presta atenção, isso te rouba tempo. Você fica. Você não vê o tempo passar, não é verdade? Quem assiste série aí, pode levantar o braço. Vou levantar os meus dois. Eu assisto. Mas já percebeu que você não vê o tempo passar? Né? Você começou a série agora. Caraca, já estou no capítulo 22. Meu Deus. Mas você dobra o seu joelho para orar à noite, do lado da sua cama. Deu 3 minutos. Você já está. Ai, Deus abençoe o diabo em nome de Jesus. Né? Já viajou, já, você não está mais nem pensando em mais nada. Por quê? O nosso coração já está acostumado com isso. A glória que pertence a Deus nós entregamos a outros. A internet, o celular, pelo amor de Deus, isso aqui eu preciso ser liberto. O celular, a gente gasta um tempo danado nessas coisas. Tudo aquilo que te rouba o seu tempo de qualidade com Deus é o seu ídolo. Guarde isso no coração. A novela, que série e novela tá na mesma coisa, só deu um nome diferente, né? O pessoal não gosta de assistir novela, mas assiste série, dá na mesma. Só não tem comercial da Globo. A tendência dessa idolatria tende a ser inocente. Sabe aquele negócio que vai fazendo, vai acontecendo, você fala, não dá em nada não, vai tranquilo. Quando chega um momento, você está no fundo do poço. O jovem fala assim, não, pornografia fica tranquilo, não, masturbação, essas coisas assim, é que eu sou solteiro, eu não posso cometer adultério, eu não posso fazer sexo antes do casamento, então eu vou arrumar um escape. Parece inocente, mas leva a pessoa ao fundo do poço. Essa idolatria falsa leva o crente até o fundo do poço. E quando você chega no fundo do poço, aí abre um alçapão e você descobre que é mais fundo ainda. Até o momento que você já não consegue mais levantar. Tem pessoas que o Deus dela é o cansaço. Já viu gente assim? Está cansado toda hora. Meu Deus, você acabou de dormir, estou com sono de novo. Vamos para a igreja? Não, estou querendo dormir mais um pouquinho. Amanhã eu acordo cedo. Tem que ficar ouvindo o pastor gritar. Tem que ficar ouvindo aqueles louvor que repete. Vou ficar em casa. O que te rouba o seu tempo com Deus? O que rouba o tempo da sua família com Deus? John Piper, nesse livro, Vivendo na Luz, Sexo, Dinheiro e Poder, agora eu inverti tudo, mas tá bom, diz o seguinte: seus pensamentos e sentimentos a respeito do dinheiro, do sexo e do poder, e eu acrescentaria daquilo que te rouba tempo de Deus, rouba o tempo que você poderia doar a Deus, revelam o tesouro do seu coração, se é Deus ou se é algo que Ele criou. Seus sentimentos, aquilo que você pensa, daquilo que você faz, eu creio que o Espírito Santo já está revelando na sua mente, te fez lembrar
Está martelando já, peraí, é isso, eu sei que é isso. Aí você está assim dentro do seu coração, não, não tem nada a ver. Aí o Espírito Santo fala, é isso sim, fica tranquilo, é isso que eu estou falando hoje. Eu creio que o Espírito Santo já está falando com você. Mas diante desse povo, em tempos de paz, que adoravam deuses secretamente, uma idolatria enrustida, Josué se pronuncia, porque é muito bacana, porque ele fala assim, olha, se vocês não querem servir a Deus, beleza, fechou. Escolham hoje os deuses dos seus antepassados, ou os deuses dos amorreus, daqueles que eles acabaram de derrotar, se não me engano no capítulo 10, os amorreus são derrotados pelo povo de Deus. E é engraçado você ver, eles são derrotados, e mesmo assim o povo de Deus vai lá, pega os deuses e fala, beleza, vamos guardar aqui, como se fosse um estoque. Não, vai que Deus não funciona, tem outros aqui. Deixa eu ver, não, esse aqui vai servir para hoje. Não sei, mas eles guardaram, eles esconderam. É por isso que Josué fala, lançai fora os ídolos, lançai fora os deuses falsos. Mas ele mesmo já se pronuncia antes de tudo. Antes do povo responder, Josué já fala, quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E dessa afirmação de Josué nós temos, pelo menos separei aqui 4 lições. Quantas lições? Não necessariamente as 4 lições vai ser para uma pessoa só. Talvez você vai se encontrar em uma delas. Amém? Mas a primeira lição é que Josué diz o seguinte, quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué não diz, peraí, eu não, minha família vai, fica tranquilo, minha família serve ao Senhor. A gente tem muita facilidade de encontrar o erro nos outros, de enxergar o defeito nas outras pessoas. É muito mais fácil você olhar para sua esposa, é muito mais fácil você olhar para o seu marido, é muito mais fácil você olhar para os seus filhos e falar, você é assim, você é assado, você faz aquilo, você não deixa de fazer aquilo. É muito fácil. É os olhos que só enxergam o exterior. É aquela pessoa que só é a síndrome da grama do vizinho. Não, peraí, meu vizinho tem os filhos mais educados, agora na minha casa os meus filhos são umas peste. Mas a pessoa fala assim, não, peraí, são eles que estão precisando. Não, fica tranquilo, eu não. Eu lembro que, tomara que o Detran não assista. Mas sempre quando eu entro no carro, eu detesto usar o cinto. Mas eu viro para trás e falo, Felipe, coloca o cinto. Ou a Roberta, ele não sabe colocar, tem 1 ano e 8 meses, ele não vai saber. Mas eu me preocupo com ele, mas eu esqueço de mim. Josué, ele não comprometeria a sua família a algo que ele não estava disposto a se comprometer também. Às vezes nós erramos assim na nossa casa. Talvez você pode se enquadrar nisso, de querer o bem da pessoa, sendo que você não, peraí. Sabe, é o marido falando para a esposa, ô mulher, quando a gente casou, você era mais fininha, você era mais fitness, né? Agora você está com uma pochetinha aí, está engordando, ganhou uns quilinhos. Vamos fazer um regime? Aí o cara tá barrigudo assim que nem eu e tá falando da mulher que tá com uma pochete. Não, é exatamente isso. É a gente querer para nossa família o céu, enquanto a gente continua fazendo práticas erradas. E nós que estamos querendo para nossa família o céu, nós estamos indo para o inferno. Josué, ele não diz eu não, mas minha família sim. Ele se coloca no meio. A segunda lição é que Josué não diz o seguinte, tudo bem, eu servirei ao Senhor, mas minha casa não. Ele não deixou a casa dele de fora. Quando eu estava montando a mensagem, eu até indaguei minha esposa, eu falei, será que tem gente assim? Eu acredito que tem assim. Gente que não está nem aí para a sua família. E eu lembrei que tem muita gente que já desistiu da sua família. Tem muitas pessoas que já desistiram da sua casa, presta atenção aqui. Tem muitas pessoas que usam aquele jargão, calma aí, a salvação é individual. Fica em casa você aí, eu vou embora. E vai embora. Tem gente que já não ora mais pelo seu marido.
Já cansei já, aquele bebum, aquele cara lá que só fala abobrinha, só fala besteira, deixa ele, eu vou buscar Deus, que eles ficam em casa e eles que se viram, uma hora Deus vai pegar eles. Calma aí, você está errado. Tem muita gente que é egoísta, até família para conseguir o que quer. Para eu conseguir aquele emprego dos sonhos, não, tô nem aí, renuncia à minha família. Josué não desistiu da sua família, não desistiu da sua casa. Ele não falou assim, eu servirei, mas a minha casa que decida, eles que corram atrás do prejuízo. Não. Terceira lição, essa lição talvez é a mais equilibrada, porque Josué diz o quê? Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é? Talvez uma das maiores lições de hoje é que Josué sabia o valor do exemplo. Ele se coloca primeiro. Ele não fala, não, deixa minha mulher aí na frente, aí ela vê como é que faz, depois eu faço. Josué não fala assim, não, deixa os meus filhos. Não, aí eles vão. Aí quando eles estiver legal, aí eu vejo se essa igreja é bacana. Porque se converter meus filhos, não, se converter a minha esposa, se converter o meu marido, aí eu vou. Não. Josué entende o valor do exemplo. Ele se coloca primeiro. Eu e a minha casa. Alguém já disse que criança é um bichinho que dificilmente aprende com uma ordem. Eu tenho vivido isso todos os meus dias. Um bebezinho, ele estava dançando aqui na frente, de um bebezinho de 8 anos, 1 ano e 8 meses, quase 9. Eu vivo todo dia. Felipe, não faz isso. E ele vai e faz. Felipe, não sobe aí. Ele vai e faz. Mas é incrível como ele capta tudo o que está acontecendo e repete. E faz de novo. E faz igual. Eu estava jogando videogame faz um tempo já isso. Ele acho que não tinha nem 1 ano, sei lá. Mas isso me marcou, porque eu estava jogando videogame e os irmãos que jogam videogame, sabe, videogame não é do diabo. Se ele comprar o dele e colocar o CPF na nota fiscal dele, com o CPF dele é dele, mas o meu é meu. Eu estava jogando videogame e era futebol. Os irmãos São Paulino aí, ó. Quem gosta de futebol aí? Os varão, as varoas. Não dá uma raiva quando o time que você torce toma um gol que você fala, mas como que aconteceu? Oxe, o cara chutou, bateu no corner assim, no travessão, bateu na cabeça do goleiro e voltou pro gol. Você não fica bravo, você fala, meu Deus, como? E quem joga videogame é pior, porque você fala, não, peraí, a zaga toda abriu e tomou um gol desse besta. E quando eu estava jogando videogame, eu sou bem pentecostal quando eu jogo videogame. Aos irmãos que falam que eu sou presbiteriano, não, quando eu jogo videogame eu sou pentecostal. Porque eu não fico quieto, eu falo, não, a minha esposa já falou, mas você sabe que é você que está controlando eles, né? Eu falei, eu sei, mas... E bato o videocontrole no sofá, e meu Deus, e jogo o controle no sofá, me desfiguro. Mas aí teve um dia desse, há um tempo atrás, que eu estava jogando, naquela ira, né? Deus tratou, faz tempo que eu não jogo videogame, mas estava jogando. Aí meu filho chegou, ele tem um controle todo quebrado, que por sinal fui eu que quebrei, mas ele tem um controlezinho lá que é igual ao meu e tal. Eu emendei ele só para fingir, só para ele fingir que está funcionando. Aí ele sentou no sofá, pegou o controlezinho dele e estava aqui, já estava desligado, mas ele pensou que estava funcionando. E estava, Alex, você está mentindo para o seu filho. Deus já me perdoou já, irmão, perdoa também. E ele estava jogando aqui, todo eufórico, sem controlar ninguém. Mas daqui a pouco, do nada, ele fez e pá, e bateu também o controle, igualzinho eu. Eu falei, meu Deus, estou criando um monstro. E muitas outras coisas que às vezes a gente se pega com ele assim na casa, eu e minha esposa, mas quem te ensinou isso? Aí a gente pensa, poxa, eu fiz isso. Quando eu estava estudando essa mensagem, eu lembrei de Provérbios. Abra comigo aí, Provérbios 22. É um texto bastante conhecido, Provérbios 22. Deixa marcado qual coisa. Josué, não sei se a gente vai voltar, vai que volta, vai que não volta. Esse Provérbios, capítulo 22.
22, versículo 6. E o seguinte, texto bastante conhecido, bastante recitado também. Ensine seus filhos, ou ensine a criança no caminho certo, ou no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Tem muita gente que às vezes recita em suas pregações esse versículo de maneira errada, porque a pessoa fala assim: ensina a criança o caminho que ela deve andar, dando margem a gente entender que você tem que pegar o seu filho, pegar a sua filha, colocar no sofá e falar: tá vendo? Você pega a rodovia aqui, vira à direita, na terceira saída você sai, mais 50 metros para frente você vai, vira. Claro, é uma metáfora, mas é como se você tivesse que pegar a Bíblia e falar: tá vendo? Jesus morreu assim, e fez acontecer, e não sei o que lá, e você não pode mentir, e você não pode defraudar as pessoas, você não pode roubar. Aí a pessoa tem que ensinar. Parece, né? Se a gente falar ensina o caminho, é assim: ensine o caminho, ele está ensinando o caminho. Mas a Bíblia não fala isso. Versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: ensine seus filhos no caminho. É diferente. Sabe o que significa? Que para você ensinar primeiro, você deve estar no caminho. É exemplo. Isso é exemplo. Que para que o seu filho aprenda o caminho, ele não vai aprender lendo, ele não vai aprender, deixa eu ver, pesquisar um vídeo na internet. Ele vai ver você, ele vai seguir os seus passos. Você está entendendo isso?